Olá, sejam bem-vindos ao sexto encontro de integração da UEMP. O trabalho que vai ser apresentado traz como título A Escola como Aparelho de Politização e Fortalecimento da Educação Democrática. Eu sou Júlio César de Souza Madeira, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPED da UEMP, e o meu orientador é o professor doutor Flávio Hochstatter. Então, quando a gente fala em educação democrática, é importante que nós façamos a correta relação com o seu contexto, tanto histórico quanto político, né? Ou seja, quando que se iniciou esse tipo de discussão no Brasil? Né? Quando que se iniciou esse movimento no Brasil? Então, dou destaque aqui para o Manifesto dos Pioneiros da Educação Básica de 1932. Anteriormente a isso, a nossa educação ela era totalmente elitizada, né? Trazia ali ainda as raízes do Brasil imperial, né? Então, nos primeiros anos da República, nós podemos dizer que pouca coisa mudou na questão educacional no país. Então, somente ali nas décadas de 1920 e 1930, que nós vamos ter um grupo de educadores, né, realmente preocupados com a questão da democratização da educação pública, né, a questão do acesso, da universalização desse ensino e de uma forma que essa educação ela realmente chegue para as classes mais desfavorecidas. Né? Então, nós temos ali na figura do Anísio Teixeira e outros educadores da época um movimento muito intenso acerca da democratização da educação no Brasil. Então, também, quando a gente fala em democracia, é senso comum, né, que as pessoas relacionem isso ao exercício do voto, como se democracia se limitasse somente a isso. E democracia escolar também não é diferente essa relação, né? A relação da democracia com apenas a eleição para o diretor escolar. Então, o objetivo desse trabalho é mostrar, além disso, mostrar a abrangência e os limites dessa democracia escolar e também apontar o projeto político-pedagógico como um instrumento de legitimação de uma gestão escolar verdadeiramente democrática. E para isso nós trazemos então um referencial, né, que é o Paulo Lima e o José Carlos Libânio. Então a metodologia utilizada, né, foi a pesquisa bibliográfica, é um assunto de bastante amplitude, né, tem muitos autores que trabalham com a gestão democrática, né, nós selecionamos aqui 2 autores importantes acerca dessa temática, e nós também traçamos uma análise pautada no materialismo histórico dialético, né? Relacionando, então, a gestão democrática, situando ela na dimensão histórica dos processos sociais, como já foi mencionado aqui no início da apresentação, e também relacionando esse processo, né, como nós veremos um pouquinho mais adiante, com o processo de produção capitalista e a sua doutrina neoliberal. Então, como resultados, nós podemos apontar algumas transformações na educação pública no país, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Essas transformações elas não têm relação com aquele otimismo pedagógico ao qual eu me referi nas décadas de 1920 e 1930, né, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Básica, mas tem relação com a doutrina capitalista, né, com o ideário de liberdade de produção e comércio. Esse ideário de liberdade de produção e comércio, ele foi muito fortalecido pelos governos militares no Brasil. Então, nós temos aí já a partir das décadas de 70 e 80, a introdução com muita força nos países da América Latina do neoliberalismo econômico. E isso veio a influenciar o Brasil, né? Mesmo com a redemocratização do país, mesmo no final da ditadura militar, com a promulgação da Constituição de 88, a influência neoliberal ela ficou muito evidente, tanto na nossa Constituição, quanto nas políticas reformistas que vieram a ser introduzidas pelos governos eleitos, de Fernando Collor, de Fernando Henrique Cardoso, as reformas do Estado e também as reformas educacionais, muito influentes na década de 1990. Então, inicia-se uma privatização gradativa do ensino. Nesse ideal neoliberal de Estado mínimo, há transferência da responsabilidade do Estado pela educação pública para a sociedade.
Então nós temos aí o conceito de gestão compartilhada. Por outro lado, nós temos a garantia, pela LDB de 1996, dos mecanismos de participação da comunidade escolar, né? Lembrando que já a essa altura há uma maior universalização do acesso à educação básica e é mesmo necessário garantir esses mecanismos de participação, né? E o instrumento no qual nós damos destaque aqui é o projeto político-pedagógico. Complementando, eu trago aqui então uma citação de Libânio, onde ele coloca de maneira crítica e com muita clareza que o Estado ele não deve incentivar a competição, né? Porque quando o Estado ele transfere responsabilidades que são suas para a sociedade, ele também incentiva que essas escolas se desenvolvam de maneira diferente, de maneira distinta, escolas que são públicas. Então o Estado ele deve incentivar a democracia e a emancipação. Ele deve incentivar a participação da comunidade escolar, mas não no sentido de assumir responsabilidades que são suas, né? Então, essa construção ela deve se dar tendo por base o projeto político-pedagógico. E Lima ele complementa, né? Ele evoca esse caráter e posicionamento participativo de uma forma que seja representativo de fato, mas que não reduza a participação da comunidade somente ao voto, né? Que daí essa participação somente através do voto, né? Quando a democracia ela é confundida apenas com o exercício do voto, ela aliena a vez e a voz da comunidade. Para se entender a complexidade da educação escolar nessa perspectiva democrática, Libânio traz um organograma muito claro a esse respeito. O conselho escolar ele é a instância máxima da escola. E logo abaixo do conselho escolar tem a direção ou a direção auxiliar, né, ou a coordenação de turno, depende muito do sistema de ensino, essa nomenclatura. E aí nós temos também duas instâncias, que é o setor técnico-administrativo, né, que isso envolve secretaria, o serviço de zeladoria da escola e de multimeios, né, biblioteca, laboratórios, e também o setor pedagógico, né, que daí fica responsável pelo conselho de classe, pela coordenação pedagógica e pela orientação educacional. E também nós temos os professores e os alunos, né? Os alunos, eles também têm a sua instância, que é o Grêmio Estudantil, em escolas que realmente funcionam, né, nessa perspectiva democrática. E também temos os pais e a comunidade escolar que se organizam através das associações de pais e mestres. E tudo isso está relacionado, tudo isso está conectado. Uma escola verdadeiramente democrática, ela passa por todas essas instâncias, ela funciona em harmonia entre todos esses setores. Então, para concluir, é necessário a compreensão do Estado enquanto um campo de disputa entre as classes sociais. Isso reflete na educação pública, né? A educação ela não está apartada da sociedade, ela também tem as contradições que a sociedade tem. É necessário fortalecer a democracia nas escolas públicas, de forma que fiquemos cada vez mais vigilantes e identifique essas contradições no espaço escolar e supere essas contradições. E necessário também assumir, né, que uma escola cada vez mais democrática e fortalecida, ela é também um aparelho de politização das classes desfavorecidas. Afinal de contas, é através da escola que as classes desfavorecidas elas podem chegar a superar a sociedade e as contradições da sociedade capitalista. Agradeço então ao professor Flávio Huckstacher pelo incentivo e apoio em minhas pesquisas, pelas orientações, aos professores da linha de gestão e planejamento do PEPED, que é o professor Luiz Antônio, a Marisa e o Antônio Carlos, que contribuem também com o meu processo formativo, e trago aqui as referências utilizadas nesse trabalho. E agradeço também a todos pela atenção. Muito obrigado.